Olá pessoal, bom dia, que Deus abençoe rica e maravilhosamente a sua vida. Vamos a mais um momento de esperança em tempos de crise. Queridos, esse será o nosso terceiro vídeo falando sobre a suficiência das Escrituras. Como é importante, meu querido irmão, você que já nasceu de novo, você que já se rendeu ao Senhor Jesus, saiba dessa verdade. Tudo o que você precisa para ter uma vida relevante, impactante, abundante, saudável, está nas Escrituras Sagradas. Por isso você deve dedicar tempo para lê-la, para meditar nela e para estudá-la. Então não esqueça jamais disso. A Bíblia é suficiente. Infelizmente, muitos pregadores, muitas pessoas que se dizem pastores, já não têm crido mais na suficiência das Escrituras e têm ido atrás de outras fontes, de marketing, têm ido atrás de fontes da psicologia, da psicanálise e de tantas outras coisas. Mas eu quero lhe afirmar categoricamente que tudo o que você precisa está neste manual perfeito, maravilhoso, inerrante, que é as Sagradas Escrituras. Muito bem, no último vídeo nós falamos sobre os 6 títulos que Davi dá à sua palavra, né? O testemunho, a lei, os preceitos, o mandamento, os juízos e assim por diante. Hoje eu quero citar as 6 características que Davi atribui à palavra de Deus e começar a falar sobre os 6 efeitos que ela produz na minha e na sua vida. Vamos ler então Salmo 19, verso 7 ao verso 10, que é a base do nosso ensinamento, da nossa meditação. Diz assim a palavra do Senhor. Observe, querido, que profundidade dessas palavras aqui. Verso 7, a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que o ouro, mais do que muito ouro depurado, e são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Que Deus abençoe grandemente a sua vida e que você possa descansar nessa verdade inequívoca de que a palavra de Deus é suficiente para a sua vida como seu servo, como seu filho, como herdeiro e co-herdeiro de Deus. Muito bem, veja só as 6 características que Davi atribui às Sagradas Escrituras. Ele diz, em primeiro lugar, a lei do Senhor é perfeita. Versículo 7. Verso 7 ainda, o testemunho do Senhor é fiel. Verso 8, os preceitos do Senhor são retos. Verso 8 ainda, o mandamento do Senhor é puro. Verso 9, o temor do Senhor é límpido. E verso 9 ainda, os juízos do Senhor são verdadeiros. Essas 6 características, queridos, tornam a Bíblia um livro totalmente confiável. Por isso que a Bíblia ela é diferente de qualquer outro livro. Apesar de ser um livro antiguíssimo, tem livros com aproximadamente 3.500 anos que foi escrito. No entanto, ele é tão relevante para nós hoje quanto fora na época em que foi escrito. A Bíblia é atualíssima. Não é um livro arcaico como livros de psicologia, livros de ciência, de medicina, de direito, que constantemente precisa ser renovado, porque as suas verdades, aquilo que é verdade hoje, já não é verdade amanhã, aquilo que era válido hoje já não vale amanhã, mas a Bíblia continua a mesma. E essas 6 características que Davi
atribui a Bíblia aqui, a torna um livro sem igual, pois ela é perfeita, ela é fiel, ela é reta, ela é pura, ela é limpa e ela é verdadeira. Então, por isso que afirmamos mais uma vez, queridos, que a palavra de Deus deve ser digna, como o apóstolo Paulo disse isso, da sua inteira observação. Que ela deve ser digna da nossa mais alta consideração, porque ela é a palavra de Deus, a palavra perfeita que Ele nos deixou para que as nossas vidas fossem guiadas, direcionadas por ela. Então nunca questione, queridos, a sua relevância, a sua grandiosidade, a sua magnitude e a sua suficiência, porque ela é perfeita, ela é limpa, ela é pura, ela é verdadeira, ela é reta e ela é fiel. E depois de falar então dessas 6 características da palavra, Davi fala dos 6 efeitos que ela produz na vida daqueles que amam o Senhor, daqueles que obedecem os seus mandamentos. Eu só quero basicamente citar nesse vídeo, para não ficar muito longo, e no próximo vídeo então vamos falar de cada um desses efeitos. Olha o versículo 7 mais uma vez, diz assim: a lei do Senhor é perfeita e o que ela faz? Qual é o efeito que ela produz? Restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e o que ele faz? Qual é o efeito? E dá sabedoria aos simples. Verso 8, os preceitos do Senhor são retos e alegra o coração. Verso 8 ainda, o mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. E verso 9, o temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. E verso 9 ainda, os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. Glórias a Deus por isso. Que palavra extraordinária nós temos. Por isso não consigo entender porque tantos irmãos, tantas pessoas que se dizem serva de Deus, nunca leem. Tem pessoas que estão há 20, 30 anos na igreja, se dizem cristãos há décadas e nunca leram a Bíblia inteira. Fica lendo só versículos. Tem pessoas que dizem, eu só gosto de ler o livro de Salmos e Provérbios. O que é isso, meus irmãos? A palavra de Deus não é só Salmos e Provérbios. A palavra de Deus ela é de Gênesis e a Apocalipse. E todo cristão deve, pelo menos, ler a Bíblia, ter lido a Bíblia ou ler a Bíblia pelo menos uma vez na sua vida. Devemos ler muito mais vezes. George Miller leu a Bíblia mais de 200 vezes, sendo que dessas 200 vezes, 50 ele leu a Bíblia de joelhos, ajoelhado. E uma repórter certa vez perguntou para ele o seguinte: o que você gostaria de fazer antes de morrer? Ele diz, ler mais a Bíblia, porque eu conheço tão pouco de Deus. Sabe por que muitas pessoas ficam desesperadas diante da crise? Muitas pessoas agora estão desiludidas, não sabem o que vai fazer, algumas estão depressivas, mesmo dizendo-se cristãs, porque leem muito pouco a Bíblia. Tem pessoas que só pegam na Bíblia quando vai à igreja e nesse tempo de quarentena, quase 2 meses sem reunir, talvez não leu a Bíblia nenhum dia ainda. Ou quando lê por desencargo de consciência, aquela leitura dinâmica que não pega nada, que não pesca nada, que não retém nada. A Bíblia é preciosa, queridos. Ela produz efeitos magníficos em nossas vidas, mas para que você possa desfrutar desses efeitos, você precisa estudá-la cuidadosamente, desejá-la, como o apóstolo Pedro diz, como criança recém-nascidas. Então valorize esse livro. Não se esqueça, ela é tudo o que você precisa. Ela é suficiente para você. Que Deus abençoe ricamente a sua vida. No próximo vídeo, vou começar a falar pormenorizadamente de cada um desses efeitos que a palavra de Deus produz na vida daqueles que amam a Deus
e que obedece os mandamentos. Deus abençoe a todos, fiquem na paz do Senhor Jesus e até o próximo vídeo. Fiquem na bênção, meus irmãos. Um abraço.